bem-vindos ao canal Exemplificando. Aqui eu vou falar sobre o mundo da obra, o mundo do projeto e também traçar uma linha entre eles, que é a compatibilização de projetos. Eu vou mostrar nesse primeiro vídeo de como eu fui da engenharia civil ao design de interiores e também explicar um pouco da história do Exemplificando. O Exemplificando ele já tem lá no Instagram mais conteúdos, mais vídeos, se você quiser acompanhar lá, eu aconselho. Vou estar colocando aqui na descrição do vídeo o link para o Instagram, onde eu coloco parte das obras, também projetos, e vou estar passando conteúdos aqui para o YouTube também. Então, nesse primeiro vídeo eu vou me apresentar. Eu sou o Felipe, sou o fundador da Exemplificando, eu sou engenheiro civil, técnico em edificações, pós-graduado em estruturas e fundações e terminando minha pós-graduação em design de interiores. Bom, mas vou explicar para vocês essa minha trajetória ao longo da construção civil e também o que me fez ter esse sentimento, essa necessidade de fazer o Exemplificando, que é um canal onde eu vou mostrar para vocês dicas, assuntos, eu vou ajudar vocês a projetar de forma correta, a executar de forma correta e utilizar a ferramenta de compatibilização de forma raiz, sem que você dependa de um software específico para isso. Porque a compatibilização, ela está na cabeça e ela precisa ser desenvolvida por todas as disciplinas, independente se você trabalha só com obra, só com projeto arquitetônico, projeto estrutural. É importante você conhecer todos os projetos multidisciplinares, porque uma obra não se faz só com uma pessoa, né? Bom, meu nome é Felipe, eu tenho 28 anos, eu sou formado técnico em edificações. Comecei o técnico em 2011, não, perdão, finalizei o técnico em 2010. 2011 eu comecei a graduação de engenharia civil. E eu aconselho para quem quer entrar na área da construção civil que faça um técnico em edificações, que foi o que eu fiz. Eu fiz o meu técnico junto com o ensino médio, terminei os dois juntos. E tanto para qualquer área, eu recomendo que você faça um técnico na tua área, porque eu acho que é um curso que ele é estritamente técnico, os assuntos. O técnico em edificações, ele descarta aquela parte de cálculo da engenharia, ele descarta aquela parte de história da arte, da arquitetura. Ele vai direto ao ponto de como é feita uma obra, de como é feito um projeto, de como funciona o mercado da construção civil. Então eu recomendo vocês, para quem tem a oportunidade de estar entrando para os estudos, não sabe o que cursar, faça técnico em edificações. E falando em estudos, não saber o que cursar, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu sabia que eu queria estar na área da construção civil, sempre joguei joguinhos de simulação, né, o famoso The Sims, jogava também, brincava de Lego, construía casas com Lego. Então, desde criança eu tinha aquele dom para a área da construção, sempre gostei muito. Até cair a ficha quando eu estava no ensino médio. Eu sou de Suzano, São Paulo, e eu prestei vestibulinho para a ETEC de Mogi das Cruzes, onde fiz o ensino médio, e depois eu entrei para o ensino técnico, né? No técnico você tem lá um leque de opções para você poder escolher se você quer fazer mecatrônica, se você quer fazer automação industrial, se você quer fazer secretariado, nutrição, e tinha ali o técnico em edificações, e aquilo era um mar de novas oportunidades, porque a gente estava cursando o ensino médio e podia ter uma palhinha do que ia ser a graduação, do que ia ser o mundo comercial, né? Esse mercado de trabalho. Então eu prestei novamente o vestibulinho, entrei para o técnico em edificações, e onde eu descobri que eu não estudava praticamente, porque eu gostava muito dos conteúdos. Eu adorava a parte de topografia, a parte de aula de galpão, de obras, parte de projetos. O TCC era fazer uma casa. Eu fazia casas no jogo The Sims, então para eu desenvolver as casas para o meu TCC foi incrível, adorei, desenvolvia maquetes e tudo mais. Então foi um aprendizado muito grande. Até hoje eu digo que eu utilizo de conhecimentos que eu só tive no ensino técnico. Eu fui aprimorando, fui conhecendo e aplicando na obra. Então, recomendo muito para quem quer entrar no mercado de trabalho da construção civil com um grande diferencial, com uma bagagem grande de conhecimento. Faça técnica em edificações e assista o canal. Todos os vídeos que eu vou estar postando que estão relacionados à área de projetos e obra para ajudar vocês. Então, depois do técnico, eu fiquei muito na dúvida se eu fosse fazer arquitetura ou se eu fosse fazer engenharia civil, porque as duas áreas
muito me agradavam. Então eu conversava com os professores, eu conversava com os alunos que já tinham saído, estavam cursando a área da arquitetura, a área da engenharia, e o professor que era professor arquiteto puxava a sardinha para o curso de arquitetura. O professor que era professor de engenheiro civil, né, puxava a sardinha para o curso de engenharia civil. E teve um professor que ele me disse uma coisa interessante. Ele disse: Felipe, se você gosta de projetar, você tem aquela curiosidade extrema de querer saber como as coisas são feitas, recomendo você fazer engenharia civil. E se realmente de tocar o coração você quiser ir para a área de projeto, você vai de forma natural ir para a área de projeto. Aproveita o gás que você tem, que você é jovem, entrei com 18 anos na faculdade, então aproveita o gás, faz a engenharia, que você já está com os cálculos. Para quem fez engenharia sabe que tem toda aquela parte de cálculo e tudo mais. Então disse que para mim seria muito mais fácil eu conseguir já com essa... Acabei de sair do ensino médio, entrar na faculdade de engenharia com a parte de números seria mais tranquilo. E se eu quisesse ir para a área de arquitetura depois disso tudo, eu ia, porque a arquitetura é um dom. A arquitetura tem que ter talento para desenhar, tem que ter talento para fazer concepção dos projetos. Então foi o que eu fiz, prestei para a parte de engenharia civil. Porém, como eu estava terminando o ensino médio, terminando o técnico, tinha TCC do técnico e tudo mais, eu acabei entrando na faculdade na metade do ano seguinte. Terminei em 2010 e ali na fase de passar para a segunda etapa, né, fazer o Enem, esperar as colocações e tudo mais, eu fui chamado para trabalhar numa empresa na região. Uma empresa que fazia espaços gourmets, uma empresa que fazia parte da concepção da piscina, vendia churrasqueira, vendia móveis externos. Eles precisavam de um profissional que entendesse da parte de estrutura, de obra, e que pudesse desenvolver um projeto. Tanto que na minha entrevista, né, de emprego, nunca vou esquecer, foi um dia que eu estava fazendo a segunda fase no vestibular, e eu ia fazer a segunda fase do vestibular e de manhã eu fui fazer entrevista. Na entrevista, ele perguntou o que eu poderia desenvolver de projeto, qual que era o meu conhecimento sobre isso. E eu disse: olha, me dá uma imagem de churrasqueira, né? Porque já que você vende churrasqueira, e me dá uns 15 minutinhos. Ele tinha um SketchUp até então, eu acho que ele só tinha noção de que quem tivesse um programa de modelagem estava bom para desenvolver, né? Então eu falei, beleza, vou utilizar aqui o programa, vou fazer aqui essa imagem no programa 3D e aí você vê. Fui, modelei a imagem no programa 3D, fiz a churrasqueira, fiz a mesa, fiz as coisinhas que tinham que fazer lá que tinham na imagem. Ele ficou encantado, falou, não, perfeito, vamos começar e tudo mais. Então eu entrei no mercado de trabalho antes de entrar na faculdade. Foi onde foi, não, vamos com calma, vamos respirar. Eu estava pensando em fazer faculdade em São Paulo e tudo mais, vamos respirar, ficar com calma. Então, eu passei esses 6 meses, depois que eu terminei o ensino médio e o técnico, já trabalhando na área, nessa parte de desenvolver projetos. Aprendi muita coisa, visitava o espaço, media o espaço, fazia croquis na mão para o cliente, tinha essa noção, né, essa inteligência espacial que a gente chama, de você ter uma noção do espaço, você conseguir trazer isso para um papel, saber o que vai ocupar aquele espaço, a concepção, né, do trabalho. E passava isso para o cliente, ele olhava, eu ia, modelava a imagem, depois renderizava e mostrava para ele. Então, fiz diversos trabalhos dessa forma, isso lá no início de 2011. Só que eu sentia a necessidade de ir para a obra, de ver o que tinha antes daquela parte de projetos, antes daquela parte final. Porque quando eu ia para o lugar, já estava tudo pronto, a construção já estava em pé, já tinha passado por todos os projetos que eu queria ver, enfim. Então chegou um momento onde eu falei, não, eu preciso ir para a construção civil. No meio do ano eu entrei para a faculdade de engenharia civil e foi onde começou a pesar mais ainda essa necessidade de ir para a construção civil, para a obra, né? Eu estar ali em loco. Ou trabalhar na parte de projeto na obra. Foi aonde eu tive a oportunidade de trabalhar numa construtora na minha cidade, que é Suzano, São Paulo. Então foi onde eu entrei numa construtora aqui na região e fui o primeiro auxiliar dela. Acabei aprendendo muita coisa. Fiquei de 2011 a 2015 na construtora. Eu passei pela parte de solicitação de material, recebimento de material,
implantação da ISO 9000 PBQPH. Para quem é da área da construção entende que temos selos da qualidade para entrar no programa Minha Casa Minha Vida, para entrar em programas de certos financiamentos de banco. Precisamos implantar esses programas, né, no governo. Então, tive que entrar de cabeça nessa área de ISO 9000, de qualidade, né? Então, por ser o primeiro, por ser uma empresa consideravelmente familiar, ela era pequena, fazendo muitas obras, né? Foi onde eu pude aprender muita coisa. Eu fiz mais de 5 condomínios verticais, né? Pude participar de condomínios horizontais, multifamiliares, né? Prédios comerciais também, desenvolver. E foi onde a gente teve toda aquela etapa de você ver um terreno do zero e até a entrega da chave. Aquilo foi incrível, foi um enriquecimento que, assim, ímpar na minha vida. Foi onde eu pude trabalhar e ver a engenharia. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo, né, trabalhando nessa construtora, eu estava cursando a engenharia civil. Eu entrei no primeiro semestre da engenharia civil, já tinha entrado na construtora, que foi ali no segundo semestre de 2011. Então, eu pude assimilar as duas coisas. Tanto que no início da engenharia civil, nos primeiros anos, você só vê cálculo, 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 você não vê o principal, você não vê ali a mão na massa. Coisa que no técnico eu já tinha visto. Então, muita coisa que estavam fazendo na obra, eu tinha conhecimento por conta do técnico. Então, muita coisa eu não parti do zero absoluto. Eu parti de um conhecimento teórico, né? E um pouquinho da prática, que no técnico em edificações a gente tem ali aulas de galpões, né? Então, a partir deste conhecimento para a parte do mercado de trabalho, que foi fundamental na minha vida. Então, a partir desse momento, eu fui lapidando, né, ao longo dos anos que eu trabalhei na construção civil, fui lapidando, e chegando ali em 2015, foi onde a construtora acabou indo um pouquinho mal e tudo mais, eu acabei saindo da construtora e fui para uma empresa de projetos de engenharia, né? Faltando ali 1 ano e meio para estar terminando a faculdade, eu fui para a empresa de projetos de engenharia, que era pertinho da faculdade, em Mogi das Cruzes. Então, essa empresa eu pude participar com um grupo de muitos engenheiros. Engenheiro civil, elétrico, mecânico, engenheiro de projetos, né? Então, eu tive um encontro, eu saí de uma esfera, que é a esfera da construção, ali em loco, na obra, para uma esfera de projetos, que é você estar ali, um andar cheio de engenheiro, todo mundo trabalhando com software, desenvolvendo programas, e aquilo para mim foi muito um choque de realidade, né? Ao longo dos anos que eu trabalhei nessa construtora, pela minha facilidade com o projeto, eu sempre acabei entrando com os projetos. Os projetos iam para as obras que eu estava, né, tocando ali, e eu sempre acabava olhando o projeto, olhava a execução, via que faltava ali um detalhe, faltava aquela empatia, aquela noção de quem estava projetando na obra. Eu falava, não, os encarregados reclamando dos projetos, eu assim, mas não era para estar reclamando, o projeto era para estar certo, o que está acontecendo? O projeto está errado, está indo para a obra, tem que revisar, e a construção já está rolando, não dá tempo de revisar, tem que revisar em loco, aí revisava na obra, voltava para o projetista e falava, olha, a gente mudou isso, isso, isso. Acontecia muitas e muitas vezes isso. Chegou um ponto no final da construção civil ali, da construtora que eu estava trabalhando, onde eu fui para a equipe de arquitetura só ficar nessa parte de compatibilizar projeto. Eu olhava para os projetos e falava, não, aqui vai ter um problema, aqui está faltando essa indicação de tubulação, aqui na arquitetura tem que ver o vão da janela por conta da porta, por conta do pilar. Então eu ia começando a analisar erros que eram recorrentes na obra, passava isso para o projeto e antecipava diversos riscos nessa concepção, né? Depois acabei saindo da construtora e fui para a parte de projetos, né? Propriamente dito, projetos industriais, técnicos, onde as empresas, né? Trabalhei com empresas grandes, desde a parte da Petrobras, Duratex, Fibra, grandes empresas, Dow Química, empresas que você desenvolvia diques grandes, você desenvolvia diques de contenção, você desenvolvia caixas de ácido, você desenvolvia linhas de produções enormes, você desenvolvia esteiras rolantes, bases para
para, enfim, diversos tipos de máquinas, né? E fora isso, você tinha multidisciplina, né? Porque não era só a equipe da civil, tinha equipe da elétrica, tinha equipe da mecânica, tinha equipe de planejamento. Então, quando chegava para a gente um projeto, esse projeto ele era segregado em diversas áreas. Olha, a gente tem um projeto para desenvolver um prédio administrativo da empresa X no lugar Y e esse prédio precisa contemplar tudo isso, então começava a entrar as equipes ali para trabalhar, o coordenador separava, escolhia quem ia trabalhar, cada um tinha lá o seu sua salinha, né? Cada um tinha sua área de atuação e era subdividido. A civil tinha arquitetura, tinha concreto armado, equipe só de concreto, equipe só de arquitetura, equipe de metálica, equipe de hidrossanitário, né, que acabava pegando ali a parte de drenagem também, que é a equipe de infra, que a gente chama, e tinha essas equipes. Depois tinha a parte da elétrica, que tinha automação industrial, que tinha elétrica, eram divididos ali conforme o tamanho, o porte da indústria. A gente tinha também a equipe da mecânica, que separava em equipe de tubulação, equipe de HVAC, que é refrigeração de espaço. A gente tinha a equipe também, que era uma equipe de planejamento, que eles planejavam o projeto para ver quanto tempo o projeto ia levar para ser desenvolvido. Então tinha todas essas questões. A partir dali, eu comecei a perceber a separação das duas áreas. A gente tinha uma área que era a área de projetos e a gente tinha uma área que era a área da obra. Só que ninguém que era da obra tinha noção técnica da área de projeto. E ninguém que era da área de projeto tinha aquela noção, aquele feeling da obra. Então as pessoas estavam projetando nessa empresa de engenharia industrial, eles estavam projetando a parte de projetos sem estar na obra propriamente dita. E as pessoas que estavam na obra só sabiam criticar a galera de projeto. Então eu olhei e eu fiquei bacana, eu vou aprender o que tenho para aprender aqui nessa parte de projetos e vamos ver o que eu vou conseguir desenvolver para cá. Porém, eu estava na área da indústria, que é uma área muito mais complexa, é uma área que tem assim o tamanho, né, do projeto, ele é enorme. Então a gente tinha ali aquela parte interdisciplinar, a gente tinha equipes que trabalhavam com softwares específicos, aí você tinha que migrar a informação, exportar para outro software, aí tinha que abrir, minha máquina tinha um software de uma versão X, outro tinha versão Y, a gente mexia com um, eles mexiam com o outro, a gente tinha que importar, migrar, deixar todo mundo igual e cada um trabalhava com um software diferente. E a gente tinha que fazer esse senso comum entre os projetos, que era um trabalho muito árduo, né? Então, aprendi muito. Até mesmo a desenvolver projetos. A gente tinha que fazer projeto, tipo, você tinha que ter a concepção do tamanho da folha, que folha que você ia imprimir, isso ia para obra, se era legal mandar um a zero para obra ou não. A gente evitava mandar a zero, mandava um, que era mais fácil de lidar. Então, a gente tinha esse certo feedback da galera da obra, que era uma equipe mais desenvolvida para a parte de indústria apenas, né? Não desenvolvia casas e residência, era só industrial. Então eu tinha esse ramo, que era projetos industriais. Então eu aprendi diversos atalhos na parte de projeto, aprendi diversas técnicas, aprendi muita coisa para desenvolver e conceber um projeto, né? Ainda mais que a gente estava numa equipe onde tinha arquitetura, onde tinha os arquitetos que trabalhavam com a gente, os engenheiros que eram engenheiros específicos em estruturas de concreto, engenheiros da parte metálica que era específica nas estruturas metálicas, a gente tinha a parte de drenagens, né? Engenheiros de infra que eram específicos na parte de fazer tubulações e tudo mais, fazer caixas de passagem. E isso foi enriquecendo muito o meu conhecimento na parte de projeto. Porém, a indústria para mim nunca foi aquela coisa de brilhar meus olhos, né? Eu sempre gostei da parte residencial, que era onde eu estava com a construtora. E a residência para mim sempre foi assim, é incrível porque a indústria, você não tem aquele apreço pelo projeto. A indústria, eles querem desenvolver o projeto daquele jeito, quase que independente do valor, eles executam ou não. Então, a residência você tem aquele cuidado e você tem um fator mais importante que é o dinheiro e o sonho do cliente. O cliente passa a vida inteira juntando a grana para desenvolver um projeto, para desenvolver o sonho dele. E depende de você, profissional arquiteto, profissional engenheiro, profissional da construção civil para executar a casa dele. Ele não sabe como é que faz uma casa. Tem certos detalhes, tem certos itens ali que ele não sabe. É difícil, a gente sabe que é difícil. Então eu comecei a olhar esses aspectos e vi que eu
pendia muito mais para o lado residencial do que para o lado industrial. Tanto que chegou um momento onde eu saí da engenharia industrial, comecei a andar por conta, né? E só que antes de eu sair dessa empresa de indústria, eu finalizei minha graduação em engenharia civil, fiz meu TCC, né, consegui passar, fiz tranquilamente, graças a Deus. Só que eu precisava mais, porque eu terminei a engenharia civil, eu falei, tá, o que eu vou fazer, né? Já queria uma pós, eu tinha ali diversos profissionais trabalhando nessa empresa, né? Cada um fazendo uma coisa e tal, e eu tava muito afim da parte da estrutura, que eu via, tinha referências, né? Tinha engenheiras, mulheres incríveis calculando, então eu falei, eu quero saber calcular que nem elas, quero ter esse feeling como que é. Então, ingressei numa pós de estruturas e fundações. Fiz 2 anos dessa pós, né? Incrível você saber. Foi como se eu tivesse fechado a engenharia civil. Porque você sai da engenharia civil, você não sai com uma bagagem sabendo calcular e dimensionar tudo completamente. Você aprende isso trabalhando, você aprende isso na obra. Você não aprende a construir perfeitamente, você aprende na obra, você aprende na construção, você aprende no mercado de trabalho, você não aprende na parte acadêmica, na faculdade. Então faltava muita informação. E eu fui atrás da parte bem mais técnica, que é a parte de estruturas, de calcular. Fiz, né, a pós-graduação em estruturas, né, estruturas e fundações. Incrível você entender como que funciona, tirar aquelas dúvidas que eu tinha, algumas dúvidas na parte da faculdade. Você fica, como isso é possível e tudo mais. Você tinha aquela parte de executar o projeto. E como eu estava fazendo e estava trabalhando nessa empresa de engenharia de projetos. Estava fazendo a faculdade que desenvolvia a parte dos projetos, né, cálculos e dimensionamentos. Eu conseguia fazer esse link entre as duas. Falei, bacana, olha isso aqui, a gente está fazendo desse jeito, a gente não faz disso, a gente faz assim, assado, e fui consolidando essa parte. Beleza. Terminando a pós-graduação, né, perdão, terminando a pós-graduação, falei, agora você vai virar um engenheiro estrutural. Você vai ter a oportunidade de fazer esse primeiro dimensionamento com prédio e tudo mais. E aí nesse prédio, nesse projeto grande que entrou, que a gente ia fazer uma indústria, um prédio administrativo com um prédio de produção, uma expansão de uma indústria X que ia fazer o motor de um caminhão e ela ia largar o campo dela, enfim, era muito gigante, né? Era muita coisa pra gente trabalhar. E nessa me surgiu a necessidade de eu estar ali fazendo projeto estrutural. E eu olhava para outro lado, olhava para o outro e eu via, pô, mas tem uns projetos que não estão batendo, tem aqui a arquitetura está fazendo de um jeito, o outro está fazendo do outro. O que está acontecendo, né? E nos anos que eu trabalhei nessa empresa de engenharia de projetos, eu migrei entre os departamentos dentro da civil. Eu trabalhei com arquitetura, trabalhei com metálica, trabalhei com concreto, trabalhei com infra. A infra, ela é a mais disciplinar de todas, porque é ela que coleta todo mundo. É ela que você vai colocar uma caixa de passagem, você tem que saber quem que ela vai coletar, ela que você vai fazer a pavimentação, ela que você vai fazer a parte do site, né? A gente chama o site o canteiro, né? A planta da indústria, você começa por ela. Então me deu essa abertura, né, multidisciplinar dentro da engenharia civil. Foi onde eu comecei a ter essa sensibilidade de olhar os outros projetos, por já ter passado pelos outros projetos, por já ter feito o arquitetônico, o de concreto, um pouco do metálico, o hidrossanitário, né? Então me deu essa facilidade de estar desenvolvendo. E eu lá no meu primeiro projeto de dimensionamento, eu virei para o coordenador e para a coordenadora e falei assim, gente, eu estou vendo que precisa de alguém ali para estar ligando os pontos dos projetos, porque vai perder a mão aqui e a gente vai começar a ter diversos problemas. E foi exatamente o que eu fiz. Acabei criando uma nova função que foi co-coordenação. Eu olhava os projetos que estavam saindo, analisava, verificava, corrigia, mas olhando assim para outra disciplina. Olhava o projeto arquitetônico, pensando na estrutura, na elétrica, nas outras, né? Porque a gente tinha vários andares no prédio, não tinha equipe de elétrica que ficava embaixo, então eu ia lá, tirava dúvida e tudo mais. A galera da mecânica que passava tubulações, tinha que esconder no forro ou não, deixava a amostra, ia pegar na viga, não ia. Então comecei a fazer essa parte, foi onde eu fiquei
assim, fascinado, admirado, porque era uma área muito gostosa para mim. É uma área onde eu consegui olhar as disciplinas todas, trabalhando em conjunto, e eu via que as pessoas às vezes pensavam de forma individual, e eu via, não, mas pensa aqui que você vai ter uma porta passando por aqui, você não pode descer essa tubulação tão assim, e tem uma viga, e tem que prever o buraco da viga, e ia conversar com o engenheiro de estrutura para falar sobre o buraco da viga, e conversava com outro para ver sobre a tubulação que ia passar e tudo mais. Então foi uma coisa muito enriquecedora esse último projeto que eu pude trabalhar. E depois eu comecei a caminhar por conta, né, desenvolvendo projetos hidrossanitários e elétricos. Foi aonde eu percebi assim, não, beleza, eu vou aumentar meu conhecimento aqui. Foi onde eu comecei a fazer diversos cursos. Fiz cursos para fazer projeto elétrico, o hidrossanitário melhorar ainda mais. Fui cursos onde eu fiz é, melhorar minhas maquetes, né, eletrônicas também, que eu também gostava de fazer. E foi onde eu retornei um pouco com uma galera que eu trabalhava na construtora, antes de entrar nessa empresa de projetos. E esse pessoal, a gente já se conhecia e tal, e a gente falou assim, ó, vamos juntar força, né, se ajudar tal, você vem aqui, traz seu conhecimento da parte de projeto, ajuda a gente a tocar a obra, porque a gente já se conhecia, trabalhou anos juntos. Então, topei e estamos até aí fazendo os projetos e tudo mais. E nessa, trabalhando mais próximo da parte residencial, vendo as partes de reformas, partes de laudo técnico, né, que a gente faz assessoria de laudo técnico também, foi onde eu falei assim, pô, caramba, bacana essa parte de projetos de interior, né? Eu via diversos projetos de interiores, alguns faltando informação, outros feitos de um jeito, outros que eu falava assim, nossa, isso não pode furar esse tipo de estrutura, você não tem uma viga, um pilar aqui, você não pode mexer, tem toda essa parte do manual do proprietário da obra, né? Não é um coletivo, é um prédio, você não pode simplesmente fazer o que você bem entender dentro de um espaço, por mais que seja uma reforma. Foi onde me veio uma necessidade de fazer essa parte que eu sempre quis, que é o interior. Foi onde eu entrei no ano passado, né? Eu entrei em 2020 na pós de design de interiores para fechar aí um pacote, que é uma coisa que eu sempre gostei de estar desenvolvendo. Tive a oportunidade de fazer um projeto de interior, tanto comercial quanto residencial. Ambos eu tive assim, fiz com muita admiração, fiz com muito carinho. E eu pude ter o feedback das pessoas que estavam trabalhando na obra, tipo, nossa, você fez modulação desse jeito, você fez um projeto assim, você entregou isso assado, você entregou um projeto que contempla as outras coisas, eu não precisei esperar chegar na hora e ver o que ia dar, você já estava dizendo o que ia acontecer. E foi onde eu vi essa necessidade de, de que eu passei do final, lá do espaço gourmet, para a linha de construção de uma indústria, para a concepção de projetos, né? Atualmente faço projeto hidrossanitário, elétrico, reviso também os projetos da parte de arquitetura, leio os projetos para tocar a obra, né? Gerenciar a obra, né? Fazer o cronograma de obra. Então, toda essa parte me deu uma bagagem para desenvolver o que eu estou fazendo hoje, que é o Engemplificando. O Engemplificando nasceu em 2016. Estava terminando a faculdade, eu falei, bacana, quero pegar esse meu conhecimento, que eu sempre fui um aluno dedicado nos estudos, né? Tanto que minha faculdade, eu fui bolsista na faculdade de engenharia civil. Então eu falei assim, quero passar esse conhecimento em diante. Então eu fundei um blog Engemplificando, que se você jogar na internet o blog tá lá, tem lá o site Engemplificando, as primeiras matérias lá atrás explicando aquela coisinha e tal. Só que agora isso veio muito mais forte, porque eu estou trabalhando com projeto e com obra, falei, estou vendo uma lacuna aqui onde precisa ser preenchida e os profissionais que trabalham nessa área precisam entender a necessidade de entender outros projetos, de ler outros projetos, porque você não trabalha sozinho na construção civil. Você precisa entender que para você fazer qualquer obra, você precisa de mais de um profissional. Você não vai pegar uma mão de obra, dizer o que ela tem que fazer e esperar que ela faça de uma forma sozinha. Não. A gente que trabalha na construção civil, a gente sabe que existe um profissional para cada coisa. A gente sabe que existem profissionais e engenheiros e arquitetos que entendem de cada coisa. Você não pode ser bom em tudo.
Mas eu entendo dessa área de compatibilização porque foi o que eu vi na minha vida inteira. Eu vi na obra diversas vezes a necessidade de você ter alguém ali para analisar e olhar os projetos, para juntar eles. Eu vi diversas vezes na área da engenharia de projetos você precisar juntar todos eles, porque na hora de entregar, fulano mexeu uma máquina gigante de lugar e a base da parte de estrutura estava prevista 10 centímetros de um lado e não era. Isso dava uma dor de cabeça tão grande. Então você evitar, minimizar esses riscos, essas revisões de projeto, faz com que o seu projeto e a sua obra corra de forma muito melhor. Então aqui, com a minha história, minha bagagem, vou estar passando nos próximos conteúdos, nos próximos vídeos, como que é esse mundo da construção civil, esse mundo do projeto, e fazer um link dos dois. Então todos os vídeos vou estar postando tutorial, vou estar postando dicas, vou estar postando como faz isso na obra e como é isso no projeto. Vou estar explicando essa parte sistematicamente. E é isso. Espero que vocês curtam os próximos vídeos, que vocês aproveitem e extraiam o máximo de informações possíveis para que o Engie Amplificando faça a diferença nos projetos e na obra de vocês. É isso.